Fabiana, desculpa. Fabiana, o palco é seu. Então, boa noite, gente. Eu vou falar hoje sobre o otimismo em relação ao futuro. E só lembrando que a gente vai estar vendo isso de novo nas aulas gravadas do módulo 3. Mas enfim, entre as emoções positivas em relação ao futuro, a gente tem a fé, a confiança, a esperança e o otimismo. E nesse otimismo em relação ao futuro, a gente tem duas, assim, a gente pode dizer dimensões: a permanência e a penetrabilidade. Aí, falando da permanência. Aqueles que desistem facilmente acreditam que a causa dos maus eventos são permanentes e que estes iriam sempre acontecer. E já que aqueles que resistem ao sofrimento de impotência acreditam que as causas dos maus eventos são temporárias. O estilo permanente pessimista pensa nas coisas ruins em termos de sempre. E as pessoas com estilo otimista pensam nas coisas ruins em termos de, tipo, às vezes, ultimamente, naquele período, vamos supor, tem acontecido uma coisa ruim. E quem pensa em eventos positivos em termos permanentes são mais otimistas que aqueles que pensam naqueles como questões temporárias. E ao explicarem os bons eventos, os otimistas apontam causas permanentes, como características e capacidades. Já pessimistas apontam causas transitórias, como estados de espírito e esforço. Vamos supor, assim, exemplificando. Uma pessoa otimista, vou usar um exemplo de sei lá, uma prova de vestibular. Uma pessoa otimista, vamos supor, numa aprovação de uma prova do vestibular. Uma pessoa otimista, ela vai ver aquilo ali como a capacidade dela. Ela teve a capacidade de fazer aquilo e ela, ela se esforçou, entendeu? Ela teve a capacidade de fazer aquilo porque ela construiu essa capacidade. E as pessoas pessimistas poderiam pensar que aquela aprovação foi, assim, uma coisa de momento. Foi sorte. Entendeu? Não considera-se a capacidade da pessoa. E sobre a penetrabilidade, aqueles que dão explicações universais para seus fracassos desistem de tudo quando uma área é atingida. Aqueles que dão explicações específicas podem sentir-se mal em relação a uma parte da vida, e, no entanto, tocar o restante normalmente. A permanência determina por quanto tempo a pessoa fica mal e a dimensão penetrabilidade determina se o desânimo se espalha por outras situações ou se limita à situação original. O otimista acredita que os eventos positivos vão influir positivamente em tudo que ele fizer, enquanto o pessimista acredita que tudo o que acontece de bom é causado por fatores específicos. Podemos enxergar e descrever eventos tanto positivos quanto negativos de duas formas: com desalento ou com esperança. Como exemplo, com desalento: sou um lixo, com esperança eu tô mal hoje. E, para exemplificar, o clássico: o copo meio vazio, o copo meio cheio. Mas, enfim, retomando, aqueles que dão explicações permanentes e universais para eventos positivos, além de explicações temporárias e específicas para eventos negativos, que se recuperam decididamente dos problemas e embarcam facilmente na onda do sucesso. E já aqueles que dão explicações temporárias e específicas para o sucesso, e ao mesmo tempo explicações permanentes e universais para os reveses, tendam a se desestruturar sob pressão, por longo tempo e nos vários setores da vida, e raramente aproveitam as vitórias para seguir em frente. A gente tem que tentar aumentar o nosso otimismo e a esperança. Lembrando que o nosso curso, na parte de psicologia positiva, a gente está tentando, assim, treinar o nosso cérebro para pensar positivamente, porque isso não é uma coisa que surge do nada. A gente tem que treinar isso, entendeu? É como se fosse se a gente estivesse estudando para uma prova. A gente está estudando para pensar positivamente. Então,
E existe um método bem documentado para aumentar o otimismo. Consiste em reconhecer e afastar as ideias pessimistas. A solução para afastar as próprias ideias pessimistas é primeiro reconhecê-los. E depois a gente trata como se viessem de outra pessoa, um rival cuja única preocupação fosse tornar sua vida um inferno. E é isso. E, uma coisa. Queria dizer, enquanto eu ainda estou com a palavra, que não sei se estava todo mundo aí, quando a Vilma falou que o módulo 2 do curso vai ser disponibilizado ainda hoje. Vai estar programado para ser postado às 9 horas da noite. E é isso. Boa noite. Viu? Mas eu vou agora. Já que eu acho que ninguém chegou, então eu Ok, falo. Júlia, Pode ser? ok. O Jean acabou de dizer que a internet dele caiu e assim que ele conseguir, ele volta. Pode Ah, seguir, Júlia. tranquilo. Beleza. Então, gente, eu vou falar sobre a felicidade no momento presente. Não vou falar muito, porque vai ser o assunto do módulo 3, mas só para dar uma ideia do que é, a felicidade presente se compreende em dois aspectos diferentes, que são os prazeres e as gratificações. Os prazeres são aquilo que os filósofos chamam de sensações naturais. Eles são passageiros e envolvem pouco ou nenhum raciocínio. Já as gratificações são atividades que a gente gosta de praticar, mas elas não são necessariamente acompanhadas de alguma sensação natural. A gratificação é bem mais que o prazer, envolve raciocínio e interpretação, não é hábito facilmente e está apoiada nas nossas virtudes e forças. E sobre os prazeres, existem os prazeres físicos e e os prazeres maiores. Prazeres físicos são satisfações imediatas. Eles são passageiros e vêm através dos sentidos. Também precisam de pouca ou nenhuma interpretação. E apesar da satisfação que eles têm, não é fácil você ter uma vida em torno de prazeres físicos, porque eles são passageiros. Os prazeres maiores são muito parecidos com esses. Eles também têm sensações naturais, positivas, são passageiros, desaparecem com facilidade e criam um hábito rapidamente. Mas eles são um pouquinho mais complexos porque são mais cognitivos e mais numerosos e também mais variados que os prazeres físicos. Enquanto isso, no lado das gratificações, é difícil, na verdade, entre gratificação e prazer, para nós no dia a dia. Às vezes fala que você gosta de ouvir música ou ouvir o barulho da chuva ou de massagem nas costas, são prazeres, do mesmo jeito que você fala que você gosta de jogar vôlei ou de conversar com um amigo, de ler um livro específico, que são gratificações. A gente confunde muito essas duas coisas porque a gente usa a palavra gostar nos dois casos. Só que não é a mesma coisa. E é isso que a gente não percebe. E essa é a diferença entre a vida boa e a vida prazerosa. A crença de que a gente pode alcançar a gratificação por caminhos mais curtos, sem exercitar as nossas forças e virtudes pessoais, é besteira. E acaba levando muitas pessoas a ficarem deprimidas, porque elas ficam procurando a felicidade, como elas podem ser felizes, e aí acham que é tudo uma coisa só, prazeres e gratificações. E aí, quando elas percebem, elas estão constantemente cercadas de prazer, mas elas não estão felizes, porque, como eu falei, os prazeres passam rápido. As pessoas se perguntam como eu posso ser feliz? Só que a pergunta está errada, porque sem a distinção entre prazer e gratificação, é fácil você acreditar em soluções fáceis, em uma vida com o máximo possível de prazer. Aqui a gente não quer que o prazer é errado, que você fugir dele. Não, faz parte da felicidade no presente, para gratificação. Mas não é só prazer e não é só gratificação. É uma combinação dos dois. Uma vida inteira é dedicada só à busca de emoções positivas, ela acaba perdendo
a autenticidade e o significado. A questão é aquela, o que é uma vida boa? Eu ainda não sei. Isso a gente ainda vai ver. Só que para começar a pensar, primeiro você precisa saber diferenciar prazer de gratificação, porque assim você vai poder ter uma resposta renovada. Quando você renova os seus conceitos de o que é gratificação e prazer, você também renova a sua resposta de o que é uma vida boa. Enfim, isso ainda, como eu falei, a gente ainda vai ver o que é a vida boa de fato, mas a distinção entre prazer e gratificação no momento que todo mundo já pode começar a pensar a partir de agora. E era isso. Jean, você voltou. Que bom, Jean. Olha a armadilha que a Júlia preparou para você. Agora você vai precisar falar para a gente o que é uma vida boa. Por favor, eu estou aqui desesperada porque ela não falou o que é uma vida boa. E eu estou deixando para você agora. Assume daí. Diga para gente. Não, ela me colocou numa enrascada, né? Mas Pois não é? o que de fato é uma vida boa, né? E a vida boa pode ser ensinada, né? De fato, pela psicologia positiva, sim, né? A gente consegue obter estudos e dados que apenas um sentimento positivo passageiro pode determinar longevidade, satisfação no casamento, propósito de vida, e esses sentimentos, esses acontecimentos, dito que é vida boa. Hoje em dia a gente vive num mundo onde a vida boa, a felicidade é na posse, sendo que não é isso. Ninguém se sente merecedor de da posse. A posse não dita a vida boa, né? Tem uma história do que a gente coloca o valor naquilo que vem na frente, esquece de pensar no presente, né? Eu, eu vou estudar para me passar no vestibular, e quando eu chegar na faculdade, aí sim minha vida vai ser boa. Só que quando você chega na faculdade, você percebe que o valor está no concluir o curso e começar a trabalhar. E quando você conclui o curso, começa a trabalhar, você coloca que o valor está quando você ganhar mais, quando você for promovido, e você vive um ciclo e esquece de viver, né? Então a vida boa não está na posse, né? E sim nessas emoções positivas passageiras presentes, né? Que é o contentamento, a tranquilidade, a alegria, o prazer, a satisfação, a serenidade, a esperança, a euforia, essas coisas ditas vida boa. E não necessariamente eu preciso andar no melhor carro ou ter um melhor emprego para me sentir propósito de vida, né? É, podemos podemos conhecer pessoas que têm um trabalho relativamente social que é simples, né? Entre aspas, um simples, é, uma simples pessoa que organiza o hospital, mantém limpo e agradável, ele pode sentir muito mais propósito e ter uma vida muito boa, e sendo que um médico não tem isso, né? É, quando ele trabalha, vê o propósito naquele trabalho, vê o significado naquilo, no simples fato dele colocar um enfeite a mais com alegria, de tratar com um sorriso, aquele propósito de vida dele vai ditar a sua vida boa. Então, essas emoções positivas são extremamente importantes, né? Estudos mostram que um simples sorriso numa foto de formatura, né? Quando analisa várias fotos de formaturas de ex-alunos e percebe que um sorriso mais eufórico, um sorriso mais autêntico, tende a probabilidade dessas pessoas que sorriram nessa foto com mais autenticidade ter uma longevidade no casamento, teve um sucesso melhor. Então, essa é a vida boa, né? Então, a gente já chegou a falar do otimismo, do pessimismo, né? A diversidade vai ser real para todos os casos, né? Não só porque eu tenho sentimentos positivos que eu não vou passar por diversidades. Mas quando eu chego à diversidade, eu vou entender que é um momento passageiro, que eu não tenho
culpa nisso, que eu posso resolver logo, e logo vou voltar para minha tranquilidade, para minha alegria. E mesmo que aconteceu aquilo, eu entendo e que passou, o importante é o presente, e eu consigo ver a questão do copo meio cheio, né? Mesmo em todas as coisas dando errado, eu consigo encaixar uma esperança, mas eu estou bem, né? Eu acho incrível quando a pessoa fala, aconteceu isso, mas pelo menos eu estou bem. Não machuquei, perdi isso, mas estou vivo, estou com saúde, já estou sem saúde, mas eu tenho o amor da minha família, eu tenho o amor do meu trabalho. Então, trabalhar esses sentimentos positivos, entender as suas forças, a gente vai falar mais de virtudes, é a vida boa que a Júlia falou, né? Eu perdi um pouco o início com a minha internet, mas acredito que seja isso, né, Júlia? E, e é isso. Mais alguma coisa, viu? Me esqueci. Não, Não, eu falo muito. pode falar o que você quiser. O palco é seu agora. Não, é isso que eu quero dizer. Não existe uma maneira rápida de alcançar essa vida boa, né? E a gente vai fazer exercícios, né, dessas forças e virtudes, né? Criar sentido, valor, sabedoria, conhecimento, coragem, amor, trabalhar isso em mim, entender quais são meus pontos fortes, né? A espiritualidade, transcendência, eu já falou no primeiro dia. Então, isso vai fazendo com que eu consiga viver melhor, né? Esquecer essa ideia de posse, né? A Fabiana, não é porque eu vou ter que eu vou ser feliz. Não, eu preciso. A felicidade é algo agora, é algo que a gente pode ter agora e não depende de eu ter alguma coisa ou conquistar a outra, né? Eu não vou ser feliz quando eu passar no concurso. Não, se você colocar todas as suas esperanças nisso, quando você passar no concurso, você vai se decepcionar. Então, qual que é a vida boa? A gente tem que trabalhar esses sentimentos e essas virtudes agora, no hoje, né? Então, a gente vai perceber que as virtudes vão ser subdivididas pela classificação de medição. Você vai ter virtudes, pontos fortes em certas virtudes, outras nem tantos, né? E a ideia é trabalhar os seus pontos fortes, né? Se eu tenho uma virtude da sabedoria, no conhecimento, eu começo a colocar isso no cotidiano, né? Se eu a sabedoria, a coragem me faz bem, eu preciso colocar isso no trabalho, né? No dia a dia, eu preciso me sentir bem, né? Eu dei o exemplo que a gente nunca descansa quando a gente deixa tarefas para trás, né? Então, é natural a gente não se achar merecedor de um descanso, porque, de certa forma, não concluímos a nossa tarefa. E você trabalhar essas virtudes, esses sentimentos positivos, vai te fazer merecedor daquilo. Quando você se descansar e a tranquilidade vai ser tão autêntica, você vai se sentir bem com isso, né? Vai se sentir realizado, né? E é, então é isso. Então, para resumir, né? Então a vida boa ela precisa usar diariamente as forças pessoais, né? Aquilo que você se dá bem, aquilo que você, é seu ponto forte, né? E você tem que identificar isso, né? Qual que é a minha área de trabalho, é muito importante escolher, não somente pelo dinheiro, né? Então você tem que entender, se conhecer primeiro quais são minhas forças, quais são minhas virtudes, e produzindo assim a felicidade e a gratificação abundante, né? Assim você vai aprender a fazer isso cada vez mais nas esferas da vida, como o trabalho, o amor, a criação dos filhos. Então você vai aplicar no seu dia a dia, nas instituições, né? Onde você trabalha, quem te cerca. Então, essa é a vida boa. Então, primeiro a gente vai se conhecer, se encher de sentimentos positivos, esquecer que a felicidade é na posse, né? A felicidade não está na posse, não está no ter, né? Temos até o filósofo, um Schopenhauer, fala muito bem disso, do pêndulo, né? Eu amo aquilo que eu não tenho. Quando eu tenho,
eu deixo de amar e passo a amar aquilo que eu não tenho novamente. Então, se você ficar com nessa esperança da felicidade, se na posse, você vai ter uma vida de frustrações, né? Assim como ele teve, ele percebeu que amava beber água, né? Meu Deus, como eu quero beber água, eu sinto sede, quando eu beber água tudo vai ficar bom. Ele vai beber água, né? Quando ele vai beber um outro copo, ele já percebe que a água não é tão boa assim. Pô, não tá tão bom, né? Quando ele bebe o terceiro copo, ele já não quer mais água. Então ele deixa de amar a água e passa a amar outra coisa. Então a gente tem que tirar essa imagem que socialmente se cria, né? A Fabiana colocou de pressões, né? Você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que comprar aquilo. No Instagram, todas as pessoas estão felizes porque tem um celular com uma câmera boa. Então, tira essa ideia, né? E primeiro vamos se conhecer e aplicar essas coisas no dia a dia. E isso é um trabalho de desenvolvimento, né? Amanhã não vou acordar fazendo tudo e pronto, sou feliz. Não. É exatamente esse o objetivo do curso. Fazer você entender quais são as virtudes, as principais virtudes, o que são sentimentos positivos, se conhecer quais são seus pontos fortes e fracos e produzir isso diariamente. Então, é isso. Ô, Vilma, o microfone está desligado. Acho que você falou aí. Ok, Jean. Você foi ótimo, a Júlia foi ótima, a Fabiana foi ótima, agora nem precisa da Vilma falar. Tá tudo bem. Cecília, seja bem-vinda, Marcelo, seja bem-vindo, Kelly, seja bem-vinda, e Vanderleia, seja bem-vinda. Os outros eu já tinha falado, boa noite para todos vocês. Então, é minha vez. Que coisa boa estar aqui com vocês. Hoje eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, e para não ficar muito chato só a minha voz. Uns 20 anos atrás, ou mais, lá no começo da década de 90, eu tinha um programa no rádio e que durava umas 2 horas, e que eu falava de temas da psicologia. E meus alunos sempre falavam, nossa, professora, sua voz é tão boa para a gente dormir. Não era esse o propósito, mas tudo bem. Vamos lá, gente, o que é felicidade? Felicidade é um equilíbrio. Vão vir, vai aqui, ó. A árvore tem flexibilidade e resistência para superar e florescer. A árvore está lá, um dia de sol maravilhoso, tudo tranquilo, um céu azul, e ela está ali sem nenhum teto, né, sem nenhuma proteção contra as adversidades, os raios, os ventos, a chuva, e muito pelo contrário, isso tudo que vem, que naquele momento que a gente está olhando parece, nossa, a árvore está ali sofrendo, olha o resultado depois que passa. Então, aquilo que a gente passa, seja bom ou ruim, vai nos fortalecer, vão servir de lições para que a gente caminhe na nossa evolução. O mais interessante da felicidade é que muitas vezes a pessoa não sabe responder, ela diz que está infeliz, ela diz que quer ser feliz, mas ela não sabe responder o que é felicidade. E quando ela responde, ela diz coisas, né? É ter dinheiro no bolso, é ter uma vida bem-sucedida, é ter uma família grande, é não ter problemas, é ter saúde. Enfim, felicidade é algo que perpassa por isso tudo. Felicidade é uma decisão de ser. Sabe? É quando você... Os meninos aí falaram do copo meio cheio ou meio vazio. É como que você vê o copo. É como que você interpreta as adversidades. Como disse Jean, todos nós passamos por adversidades. Não é sofrimento, não é privilégio de ninguém. Agora, a diferença não está naquilo que a gente vive. A diferença está naquilo que a gente faz daquilo que a gente vive, como que a gente interpreta e como que a gente se comporta, né, nessa situação. Bom, o que é felicidade?
qual é a natureza da eficácia do funcionamento do ser humano, concentrando a atenção nas potencialidades, motivos e capacidades que fazem com que uma grande parte das pessoas se adaptem com sucesso nas mais variadas situações e circunstâncias. Então, o que é felicidade? Por que algumas pessoas funcionam bem? Ela está ali focando as potencialidades, aquilo que motiva, a capacidade que faz com que elas cheguem ao sucesso, e sucesso é o que cada um pensa ser o sucesso. Então, o que é o sucesso para você? O que é a felicidade para você? Não tente colocar a causa ou a motivação para você ser feliz em algo fora, porque você jamais vai ser feliz. Por quê? O Jean explicou. Quando você tem algo, quando você não tem algo, você deseja algo. E aí você coloca a sua esperança de felicidade naquele algo que você não tem, mas que você pode vir a ter. Só que quando você tem aquele bem, aquele algo que você desejou, por que você não é feliz? Você fica muito mais alegre, obviamente, durante um período de tempo, e isso acontece muito com o aumento salarial, porque é uma área que tem muita pesquisa. Então, quando vem um aumento, naquele momento ali do aumento, há uma felicidade, há uma empolgação que vai diminuindo com o tempo. Um tempo depois, alguns meses, poucos meses depois, a pessoa nem se lembra, porque aquilo ali deixou de ser algo que a fazia feliz. Então, ela precisa de mais, ela quer mais. Se você depender de algo externo para ser feliz, vai ser muito difícil. A felicidade é uma decisão interna. É você que escolhe ser feliz. Não importa a circunstância. Viu, mas e se vier um problema, uma perda, um problema muito grande, uma doença, chora. Chora, nega, reclama, se joga no chão. 3 minutos ou 3 dias. 3 semanas não, gente, porque aí é um desperdício de vida. Sabe, claro que quando acontecem esse tipo de coisa, a gente precisa de um tempo para se recuperar. A gente precisa de um tempo para chorar a perda, sim. E isso não tem nada a ver com ser ou não ser feliz. A felicidade é uma decisão. E esse assunto, ele é muito caro para mim, porque quando eu era criança, e às vezes eu me queixava de algo, eu reclamava de algo, eu queria algo que eu não tinha. E meu avô sempre falava assim, filha, você só tem que ser feliz. Então, qualquer dia desses, vocês vão ver um livro por aí com esse título, porque é uma frase que marca a minha vida. Assim, qual o ensinamento da minha infância que eu carrego até hoje, que eu não esqueço? Filha, você só tem que ser feliz. E é o que eu digo para vocês, vocês só têm que ser felizes. Como? Não sei. Descubram como. Gente, o Jean falou que um sorriso é muito importante. Eu não lembro das meninas quem falou da importância do sorriso. Mas você pode ter um sorriso. Esse sorriso aí, o do Shein e o Panamérica, são de propagandas antigas, né? Em que era aquele sorriso que a gente faz hoje para a câmera também, sabe? Então, é um tipo de sorriso desenhado. É um tipo de sorriso que o Prozac ou qualquer remédio antidepressivo costuma trazer também. Mas não é autêntico. E a gente está à procura do sorriso autêntico. Só que existe uma coisa, gente. O nosso cérebro, ele é muito interessante, ele adora seguir a nossa fisiologia. Ou o nosso cérebro influencia a nossa fisiologia, ou a nossa fisiologia influencia o nosso cérebro. Nosso cérebro influenciar a nossa fisiologia demora um pouco mais do que para conseguir o resultado do que a nossa fisiologia influenciar o nosso cérebro. Então, mesmo que seja falso, se a coisa está ruim e você desenha um sorriso no seu rosto, os músculos estão envolvidos, os nervos, tudo está envolvido num sorriso mesmo que falso. E quando você desenha um sorriso, segura aqui, gente, se estiver difícil sorrir,
puxa assim, ó, cola com durex. Quando você desenha um sorriso no rosto, todo esse trabalho dos músculos e dos nervos, o cérebro entende que você está feliz e ele está lá, economizando neurotransmissores da felicidade e ele começa a disparar eles. E isso vai reforçando. Então, ver filmes de humor, fazer qualquer coisa que te leve a sorrir, estar junto com as pessoas. Quando a gente está junto com pessoas que a gente gosta, a gente ri à toa, a gente ri fácil. Então, faça isso quando estiver sozinho também. Sabe? Veja filmes, escuta piadas, e isso faz com que a gente mude o nosso estado, mude o nosso humor. Fisiologia é extremamente importante. E quem estiver interessado nesse assunto, vai ser a minha aula amanhã no curso de programação neurolinguística, viu? E quem não recebeu, quem fez inscrição, mas não recebeu nenhuma resposta, pode, por favor, colocar o seu nome aí no chat, que tem um aluno do curso lá, que ele vai copiar seu nome. Por favor, tá, Cecília? E outras pessoas. Se vocês coloca aí o seu nome, porque aí o Marcelo vai copiar e a gente vai enviar um convite exclusivo pelo e-mail. Por favor, fala aí com ele, manda o e-mail aí. Onde a psicologia perdeu o foco do desenvolvimento da felicidade? Eu falei isso um pouco antes logo no comecinho, antes dos meninos entrarem. É porque não era a tônica do mundo, né? O negativo sempre chamou mais atenção, já disse em alguma aula. Nós temos 96 receptores para mensagens negativas e nós temos 16 receptores para mensagens positivas. Falar do negativo, ouvir o negativo, dá mais importância ao ruim. Você teve um dia maravilhoso, aconteceu uma coisa ruim, você se lembra da uma coisa ruim. Porque o nosso cérebro é programado para isto, porque logo no começo o mundo era muito mais selvagem, então a gente precisava focar no negativo para sobreviver. Hoje não mais, mas a gente continua equipado com o mesmo cérebro. As emoções negativas, elas nos ajudam a sobreviver. O medo, o perigo, né? O medo representa perigo, a tristeza vem falar de uma perda, a raiva vai dizer que alguém invadiu o seu espaço, né? O medo, a preocupação e a ansiedade são sentimentos que nos paralisam, até a tristeza também. Eles nos paralisam. Então, a gente precisa, como o Jean falou, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para identificar os sentimentos e emoções que a gente tem, para daí a gente conseguir seguir em frente. E as emoções positivas, né? As pessoas bobinhas, as pessoas chamadas de bobinhas são as pessoas mais felizes. Aliás, as pessoas mais felizes são chamadas de bobinhas. Inclusive, quando eu estava fazendo meu curso de russo, né? Foi na época, a gente ainda estava tendo aula na época da Copa do Mundo na Rússia, e aí nós questionamos a nossa professora, a Maia, a respeito do fato de que foram contratadas pessoas para ensinar os atendentes a rirem, atendentes de aeroporto, de hotel, porque o povo não ri. E aí, Maia, mas que dificuldade é essa do povo sorrir? Aí ela disse, é porque quem ri à toa é bobo. Então, eles dizem que quem ri à toa lá é bobo, então as pessoas não riem à toa. Bom, então, gente, eu vou falar para vocês, eu prefiro ser uma bobinha, tá? Dor e sofrimento todo mundo tem. Naquele momento você sente a sua dor, naquele momento você sofre, mas você não fica naquele estado para sempre, você sai dele. Você busca emoções positivas. Mas eu perdi uma pessoa que eu amo. Por que você vai ficar pensando, eu perdi essa pessoa, Você nem passava 24 horas do dia, todos os dias com ela. Pense, lembre-se das coisas boas que vocês viveram. E saber, gente, todos nós estamos aqui de passagem. A gente tem que ser mais adaptado às adversidades e circunstâncias da vida. Você vai sofrer, você vai sentir saudade. Tem 6, 5 anos, meu marido morreu, minha filha todos os dias fala da saudade que ela sente do pai, mas ela não está chorando até hoje. Ela custou parar de chorar, viu, gente? Uma hora eu conto para vocês todo esse drama, se vocês quiserem. E como que ela conseguiu superar isso aí. Mas realmente
Eu não estou dizendo que não há dor. Há dor. Mas aí você levanta e você vai trabalhar. Se você começa a se colocar, a buscar as lembranças boas, ao invés de ficar repetindo o tempo todo que você perdeu, ao invés de você ficar repetindo o tempo todo a falta que a pessoa te faz. Bem-vinda, Vanessa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão vendo? Vocês estão vendo direitinho a tela? Estamos sim. Ok. Então, deixa eu voltar. Então é isso, gente. É o que já há diversidades. Ninguém veio premiado com uma vida perfeita. Uns sofrem mais do que outros. Óbvio. Vamos aceitar isso, é verdade. Algumas pessoas têm uma vida mais difícil, é verdade. Mas eu já vi todo tipo de pessoa sendo feliz, e eu já vi todo tipo de pessoa sendo feliz ou sendo triste, independente da situação que a pessoa vivia. A pesquisas feitas com supercentenários, aqueles que têm mais de 100 anos, por que eles chegam, todos eles falaram que chegaram nessa idade pela espiritualidade, pela vivência de um propósito e pela atividade até o fim. Aí, gente, eu tenho uma antipatia de gente preguiçosa. Eu vejo gente deixando o tempo passar, até sair para usufruir de algum prazer, das belezas do mundo, do contato com as outras pessoas. Eu vejo gente que, muito jovem, com preguiça disso, gente. Então, espiritualidade quer você se conectar com o que você veio. Eu, Vilma, eu sou religiosa. E eu acredito nisto. E eu vivo isto. E espiritualidade você vai viver, não necessariamente você tem que viver dentro da minha igreja, vivendo os rituais que eu vivo, as orações que eu faço. Você pode se conectar com o Criador através da natureza. Ok. Você pode ser praticante de yoga, talvez. Onde que você sente que está em conexão? Porque, gente, quando o Howard Gardner define as 7 inteligências que ele definiu lá na década de 90, agora já tem uma oitava, e a oitava é exatamente essa, que na época ele falava, gente, eu tenho certeza que tem uma emoção, uma inteligência da espiritualidade. E ele ainda não tinha provado. Por quê? Porque para ele, cada inteligência corresponde a uma área no cérebro. Então, quando ele identificou uma área no cérebro responsável pela espiritualidade, pela vida espiritual, pela conexão com o sagrado, pela conexão com algo superior a você, ele também colocou lá ela como a oitava inteligência. Ter um propósito de vida, você não está aqui no mundo à toa. Você não está aqui para usufruir só os prazeres da vida. A Júlia falou bem disso. É também para você viver a sua integralidade enquanto ser humano, ser completo. Corpo, mente, espírito, sabe, emoções, social. A gente está aqui para viver a nossa totalidade, a nossa integralidade, né? E ser ativo, gente, isso é importante. Então, vamos aprender as lições dos supercentenários, né, para a gente poder chegar lá também. O Arne Wilson, ele fez uma pesquisa em 67. Ele disse que na época ele disse que as pessoas felizes eram casadas, bem remuneradas, jovens, saudáveis, com bom nível de instrução, de qualquer sexo, tanto fazia, e qualquer nível de inteligência, e religiosas. Para essas pessoas, o que realmente contava era viver numa democracia rica, porque ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, casar, evitar eventos e emoções negativas, estabelecer uma rica rede social e ter uma religião. Não tem nenhuma interferência, ganhar mais dinheiro, manter-se saudável, aumentar nível de instrução, mudar de raça,
mudar-se para um clima mais ensolarado. Então, ver que o que realmente conta é evitar eventos e emoções negativas, ter uma rede social rica, ter uma religião. São fatores de felicidade. As circunstâncias, ok, às vezes algumas circunstâncias realmente nos jogam de cabeça para baixo, na areia, não na água. Os limites que nós mesmos estabelecemos, e a gente fica dentro dos limites estabelecidos, ou a gente está deixando que os outros estabeleçam limites para nós. Atribuir, escolher o que fazer com o resto da nossa vida. Sabe, está na nossa mão, somos nós que fazemos isso. E se eu não escolho, eu vou fazer o que os outros estão fazendo? Não, eu escolho. Sabe, a minha vida é minha responsabilidade. Eu lembro que quando eu estudei, lá eu tinha uns 19 anos, quando eu comecei a estudar o existencialismo, e eu fiquei impressionadíssima com uma frase do Sartre: você está condenado à liberdade. Caramba! Naquele momento eu falei, como assim a gente está condenado à liberdade? A gente que escolhe. Sabe, tem um tempo na vida que a gente não tem esse poder de escolha. A gente é muito pequeno, a gente só tem que obedecer. Mas chega um tempo que a gente cresce. E aí a gente escolhe. E se a gente não escolhe o que a gente vai fazer, a gente escolhe como a gente vai se sentir. Se a gente não pode escolher, por exemplo, quem está preso. Tem pessoas que estão lá presas e que elas conseguem se sentir bem, porque não é a situação em si que faz. Mesmo numa situação completamente inadequada, adversa, a pessoa consegue encontrar a paz dentro dela. As emoções, elas podem estar no passado, como satisfação, contentamento, realização, orgulho, e você não sente, mas você não sente emoção do passado, você só sente no momento presente. Mas elas podem vir do passado, como por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz, eu posso me sentir satisfeita, orgulhosa, eu posso me sentir contente, eu posso me sentir realizada por esse caminho que eu vivi. No presente, é o êxtase, é a alegria, é a calma, a animação, o prazer e o flow, que a gente só consegue sentir flow quando a gente está no momento presente, ali e agora. Eu vou falar mais um pouquinho ainda. Ou no futuro, que é o otimismo, a esperança, a fé, a confiança. E sermos capazes de ser gratos pela vida que a gente tem e ser capazes de agradecer e perdoar. Agradecer o que eu tenho de bom, perdoar aquilo que eu não acho tão bom, aquilo que eu acho que fizeram comigo. Uma coisa sobre o passado. O que aconteceu no meu passado? Que lembranças eu tenho? Eu tenho lembranças positivas? Eu tenho um monte de lembranças negativas? Esta semana, conversando com uma pessoa, e ela estava me dizendo que a vida dela inteira, ela foi obrigada a aceitar o que ela não queria, o que ela não gostava. E foi impedida de experimentar as coisas que ela gostava. E ela está presa. Ela não consegue, hoje, adulta, desfrutar do momento presente, porque ela está presa nas emoções do passado. E aí eu lembrei disso agora, porque a gente ficou discutindo a questão de... Eu não me lembro agora o nome, mas eu vou me lembrar ainda em algum momento, falo para vocês. Um senhor que morreu há pouco tempo, que ele estava lá, foram 2 cidades, né, Hiroshima e Nagasaki, onde jogaram a bomba atômica. Ele estava na primeira cidade onde foi jogada a bomba atômica. E ele não foi atingido. E ele foi para essa segunda cidade, acho que foi primeiro Hiroshima, depois Nagasaki, né? E aí ele foi para outra cidade. E aí, quando ele estava na outra cidade, também jogaram a bomba lá. E ele também não foi atingido.
Eu estava dizendo, nossa, que sorte. Olha que incrível. Que incrível nada, Vilma. Ele teve menos azar. Mas foi azar, ele está nas duas cidades. Mas espera aí, Vilma, ele pode até ter tido a sorte de estar vivo, mas foi muito azar. Ele está nas duas cidades. Então, é como que você pensa, é como que você olha, é como que você sente. Então, como que você interpreta o que acontece com você, não é o que acontece com você. Os prazeres, a Júlia falou, os prazeres físicos, quem é que não gosta, né? Seja comer, seja dançar, e outras coisas. Quando eles são de alta intensidade, eles trazem enlevo, deleite, êxtase, hilaridade. Então, você fica rindo. Euforia, empolgação, sublimidade, júbilo. Gente, uma criança, quando aprende a andar sozinha, uau! Uma criança, quando por volta dos 8 meses, 9 meses, 10 meses, por ali, quando ela finalmente se reconhece no espelho, que incrível, gente, que júbilo. Você precisa ver. Porque até então ela vê um menininho no espelho, ela vê uma criancinha no espelho. O dia que ela se reconhece, gente, é incrível a emoção que a criança sente. De média intensidade, a gente vai ter animação, encantamento, vigor, alegria, bom humor, regozijo, entusiasmo, atração, graça. De baixa intensidade, tem muito mais por aí. Às vezes não é um prazer tão grande, mas é um prazer. Então, vai trazer emoções positivas também, Os prazeres, gente, não é que a gente é contra os prazeres, não é que a psicologia positiva seja contra os prazeres. A psicologia positiva só diz o seguinte: não coloque nos prazeres a razão da sua felicidade, porque os prazeres vão passar, e o prazer, ele é a eliminação do desprazer. É muito difícil descrever o prazer. A gente consegue descrever ele melhor como alívio do desprazer. Ele vai passar, o prazer, ele não persiste. Você sentiu aqui e agora. Ele não persiste. O que persiste é a felicidade, é o estado de bem-estar, que talvez algumas pessoas chamem de paz, que algumas pessoas chamam de plenitude. Emoções positivas no presente: satisfação, contentamento, realização, orgulho, gratidão, perdão. No passado, alegria, calma, entusiasmo, prazer, gratificação. No futuro, otimismo, esperança, fé, confiança. Só que é do passado em relação às lembranças. A do futuro é a esperança do que eu vou viver. Mas eu só vivo mesmo no presente. A satisfação é aqui e agora. Como aumentar os prazeres? O Jean falou dos efeitos da habituação. Quando a coisa é muito prazerosa, né? Ele falou do copo de água, eu prefiro falar de um sorvete. Olha só, gente, um calor e você quer tomar um sorvete, ou uma cerveja. A cerveja não, porque ela provoca um estado alterado de consciência, que é diferente. Mas aí você toma ali o sorvete, ninguém aguenta um banquete de sorvete. Daí a pouco você quer um arroz velho de ontem, da geladeira, que está ótimo, porque você não aguenta mais aquilo ali. Então, se você vai se habituando, cada coisa tem um tempo de habituação. Mas qualquer coisa que é completamente repetida, ela deixa de ser fonte de prazer. Por isso a gente vê, principalmente os jovens, como que eles se envolvem em comportamentos que trazem um risco cada vez mais alto, cada vez maior. Apreciação, né? Compartilhar com os outros, criar memória. Você ser capaz de parabéns, você foi bem, sabe, perceber as coisas de uma forma melhor.
se sentir absorto, apreciando um pôr do sol na praia, viver o presente, prestar atenção, focar atenção, aproveitar o momento e deixar fluir, sabe? O flow é naquele momento que você está 100% ali, que você não escuta nada que está acontecendo ao seu lado. Passa 1 hora, 2, você nem percebe que você está atrasado, que você ficou ali 2, 3 horas fazendo aquela coisa, porque você estava em conexão com aquilo que você estava fazendo e simplesmente foi fluindo de uma maneira bem natural. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então, existem formas de aumentar o prazer, entender os efeitos da habituação, né, para a gente dar um prazo. Se você, aquilo que você gosta muito, se você comer muito, você acaba enjoando, e isso vale para outras coisas também, mas só que, é claro que no exemplo do sorvete que eu dei, rapidinho você vai enjoar do sorvete, né? E depende, então, do que se trata essa coisa, esse objeto, essa circunstância, né? De habituação. O flow, como eu falei, que eu ia falar um pouco mais, é uma das emoções positivas que podemos vivenciar, é a gratificação. Então, o flow é esse sentimento de gratificação. Quando a gente entra num estado de fluxo, quando a gente não percebe o que está acontecendo, sabe, quando a gente está ali no cinema, absorto no filme, e você sai e descobre que lá fora ainda o sol está quente, você estava completamente absorvido, que você chega lá fora e olha para o sol e fala, nossa, ainda é dia, mas é que você estava tão envolvido naquele filme, e passou tanto tempo, e você está, sabe, é como se você estivesse numa outra dimensão. Você começa a fazer uma pintura, você começa a ter o trabalho, e você gosta tanto, você vai se envolvendo, você consegue ficar com a sua atenção 100% presente, você descansa ao invés de cansar. Você entra em fluxo. Bom, se origina das atividades que gostamos muito de praticar, que nos envolvem de tal forma que perdemos a noção da realidade. Quando nos entregamos àquelas atividades maravilhosas que fazem o tempo voar sem que a gente perceba. Não é você ficar parado, pasmando, só porque você se distraiu e não viu o tempo passar. É você estar, de fato, envolvido. Lembra dos idosos lá dos supercentenários que sempre falam da atividade como um fator de longevidade? Então, é isto, sempre em atividade. O que a gente faz para gerar flow? Virtudes. Focar as virtudes, conhecer as virtudes, viver de acordo com as virtudes. Quais as virtudes que a gente vai falar no módulo 4? Sabedoria, conhecimento, coragem, amor e humanidade, justiça, moderação, espiritualidade e transcendência, que são as 6 virtudes ubíquas, quer dizer, não são universais, mas tem na maioria das culturas. Forças, nós vamos ter para cada virtude algumas forças. E também elas estão lá no módulo 4, que a gente vai ver as nossas forças. Quais forças apoiam você na sua vida? Curiosidade, gosto pelo aprendizado, critérios, pensamento crítico. Deixa eu receber esta pessoa, Marcelo de novo. Então, quais são as suas forças? Curiosidade, gosto do aprendizado, critérios, pensamento crítico são forças da sabedoria e do conhecimento. Bravura e perseverança são forças da coragem, da virtude e coragem. Bondade, capacidade de ser amada da força do amor. Cidadania, lealdade, trabalho em grupo, equidade, honestidade, autocontrole, humildade, discrição, prudência, apreciação, beleza, excelência, senso de propósito, gratidão. Essas últimas aqui estão dentro da
da transcendência. Bom, é isso que nos leva em busca de uma vida boa. Usar as nossas forças, as nossas virtudes, para encontrar essa vida boa. Nós temos um propósito, a gente não veio nesse mundo a passeio, a gente não veio aqui para viver de prazeres. Nós viemos aqui como seres humanos com potencialidades que nenhum outro animal tem para a gente desenvolver, para a gente crescer. Gente, como que aprender é uma ambição incrível. Como que é gostoso aprender. Viu? Eu não gosto de ir para a escola. Você não gosta de ir para a escola, mas você gosta de aprender. Quanta coisa você já mexeu sem precisão, só pela curiosidade. Então é isso. Aqui dentro, nessas forças, que estão divididas dentro das 6 virtudes, está um caminho muito grande para a gente viver essa vida feliz. Vilma, viver a vida boa que os meninos falaram já. Para viver a vida boa, descobre talentos e forças e usa. A vida significativa impacta os meios nos quais você está. Portanto, na medida que você começar a viver uma vida boa, as pessoas do seu lado automaticamente vão ser influenciadas. Lembra daquela história do neurônio espelho? Então, é isto. E o que é a felicidade? É viver plenamente. É viver plenamente, mas você que vai decidir o que é esse pleno para você. Mas você precisa de encontrar o seu parâmetro de felicidade. Então, a fórmula da felicidade seria, na verdade, não as forças e fraquezas, mas não as forças, mas também os limites estabelecidos. Porque nós que estabelecemos nossos limites. As circunstâncias, os valores. E isso vai dar a fórmula da felicidade. Felicidade é o quê? Como você define? Como um fim de tarde olhando o mar? Bom, isso me traz muita alegria. Eu adoro. Uma sensação de prazer muito grande. Felicidade é conquista íntima. Não importa o que a gente tenha de prazer, de quantidade, de coisas, como disse o Jean. Se a gente é desprezado, se a gente é homenageado, se a gente é feio ou bonito, nós somos as mesmas criaturas. E nós experimentamos vicissitudes, decepções, doenças, desconforto. Ninguém está livre disso. Ninguém vive em regime especial, né? Todos nós vamos passar por isso, mas a gente tem que buscar dentro de nós a força, a coragem para tomar a decisão de ser feliz. E os problemas vamos resolvendo. Eu não preciso de resolver feia, eu não preciso de resolver triste, eu não preciso de resolver chorando, eu posso dar conta da minha vida feliz. Então, se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. Por que a gente sabe que é saudável? Porque a gente já experimentou a doença, a gente viu que não é bom. Por que a gente está em paz? Porque a gente já teve conflitos e a gente descobriu que vale muito mais viver em paz. A gente só percebe a diferença quando passa por um e por outro. Felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que você chama de desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade estão aí na frente te aguardando. Quem avança, morro acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas fazendo colares, e descobrirá que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. E não dá para falar de psicologia sem Deus, tá? Até porque está lá muito presente em qualquer dos livros da psicologia positiva, essa conexão nossa com o sagrado, que é da transcendência. Agora, que não precisa de ser feita através de uma religião, de uma fé formal. É como que você
agradece a vida. É como que você agradece e entra em conexão com tudo que está aí, com o outro ser humano. Tá? O bem-estar subjetivo é o nome da felicidade para a psicologia positiva. Refere-se ao que as pessoas pensam e sentem a respeito de suas vidas e as conclusões cognitivas e afetivas que alcançam quando avaliam a sua existência. Comumente se denomina felicidade ou bem-estar subjetivo experimentado quando se sente muitas emoções agradáveis e poucas desagradáveis, quando se está comprometido em atividades interessantes e quando se está satisfeito com a vida. Buscar a satisfação com a vida, encontrar a satisfação com a vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho, não ficar esperando a perfeição da vida, porque a vida não é perfeita, ela não vai trazer a perfeição para a gente. A vida, ela é perfeita à medida que a gente faz ela ser perfeita com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós oferecemos ao outro. Aquilo que nós compartilhamos com o outro. A nossa vida, trancada dentro da gente, não tem o valor que tem se a gente compartilhar ela com as outras pessoas. Aí, gente, ninguém segura a gente. Quando a gente compartilha com os outros a pessoa que a gente é e dá o melhor, e a gente vê dentro da gente mesmo o melhor, não tem erro. A gente vai viver com uma sensação de paz, de bem-estar. Perdoamos aqueles que nos magoaram, aqueles que pisaram no nosso pé. Ô, Vilma, mas a pessoa continua pisando no meu pé. Você não é obrigada a conviver com ela. Agora, não pense que você ficar ali desejando a vingança para o outro vai fazer o outro sofrer. O outro nunca vai sofrer. Quem vai sofrer é você. Porque você está trazendo mais pensamentos, sentimentos, energia negativa para a sua vida. Então, a importância do perdão. E se você pegar aí o perdão de qualquer das teorias da psicologia, de qualquer dessas religiões espalhadas pelo mundo, filosofias, você vai, até através da medicina, você vai entender. O perdão, ele vale para você. E a gratidão são coisas que trazem felicidade. Quando aquele sentimento ruim que eu tenho em relação a alguma circunstância, algumas pessoas, eu elimino da minha vida, uau, eu elimino um peso. A minha energia fica leve. Eu consigo viver muito melhor. Eu consigo ter mais emoções positivas. Eu consigo trabalhar melhor. Eu consigo realizar o que eu quero. E eu consigo encontrar pessoas incríveis. Eu consigo encontrar pessoas que vão trazer alegria para a minha vida se eu estiver disposta, aberta. Se eu estiver presa em sofrimentos do passado. E aí foi o que faltou falar, né? Sobre as emoções no passado. A Fabiana falou do futuro, a Júlia falou do presente. Ficou faltando falar das emoções do passado. O que você faz com as emoções do passado? Tem pessoas que carregam o tempo todo as emoções do passado. As emoções não. Elas carregam a lembrança, presentificando a lembrança, repetindo. Gente, para a gente aprender a mudar os pensamentos, a reprogramar nossos pensamentos. Vamos lá fazer o curso de programação neurolinguística. Manda seu nome ou e-mail aí, ou o nome que o Marcelo anota para mim. E vocês vão participar lá também, porque é muito bacana. Que é na quinta-feira, porque amanhã é dia de seminários terapêuticos. Gente, vocês estiverem aí disponível amanhã, 7h, vai lá no Instagram, no seminários... não é no Instagram. A live é segunda-feira. Amanhã é aqui mesmo, é só pedir aí que... Fabiana está aí ainda? Fabiana, se alguém aí falar que quer participar do seminário terapêutico de amanhã, você copia aí, tá? O nome. Tá. Porque, então é isso, gente. A gente que escolhe, tá? A gente vê pessoas que perderam perna, que perderam tudo, e que deram a volta por cima. E pessoas que têm tudo, que têm a vida que a gente acha que é a vida perfeita, e estão infelizes. Então, é decisão interna. É como que a gente
como que a gente se coloca, é como que a gente percebe quem a gente é nesse mundo e como é esse mundo. Gente, são 8h30, eu vou interromper a gravação, eu vou interromper esse momento aqui, e aí vai estar aberto para vocês fazerem perguntas, comentarem, falarem o que vocês quiserem. Oi, Tânia, Vanessa, que bom a Cecília Oliveira. Cecília, se você mandar o seu e-mail aí, fica mais fácil Boa ainda. noite. Boa noite, Tânia. Boa noite. Hoje eu atrasei. Desculpa. Atrasou, mas chegou. Depois Cheguei. vai ter o link da gravação, viu, Tânia? Vilma, e sobre Oi. o estágio de quinta-feira? Sobre Sobre o curso, que as aulas são na quinta-feira. a quinta-feira. Então, joga aí o e-mail que o Marcelo copia. Ô, Marcelo, pega o e-mail da Cecília Teixeira. Mais alguém está participando do curso de Programação Neurolinguística que não está recebendo comunicação? É só deixar aí que o Marcelo... Teixeira Cecília, 86. É só deixar aí que o Ariane Cecília Teixeira. Cecília Teixeira, Ariane, Nath. Nenhuma de vocês está recebendo os e-mails o convite. Ok. Então, Cecília, Ariane e Nath, Vanessa. Alguém copia o nome aí, o endereço completo, por favor, né? Isa Peratins. Júlia. Aqui, eu só tirar uma dúvida. Ah, O pessoal que tá mandando um e-mail aí, eu tô passando lá pro nosso grupo, para depois você ter acesso a esses e-mails. isto. Mas isso é para outros projetos, né? Não é do nosso. Isso. Do projeto de Não, o nosso está funcionando, Fabiana. Você está conseguindo fazer com que as pessoas recebam e estejam presentes aqui. Então, que bom que a gente tem contato com elas para poder ver o que está falhando lá no outro grupo. A gente vai convidá-las, enviar o link para elas para quinta-feira. Aí você copiou aí, né, Fabiana? Eu tô mandando lá no grupo de psicologia. Ok, porque aí eu vou conferir depois com a listagem de e-mail que eu tenho e já vou incluí-las no convite para quinta-feira. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, o que vocês acharam do encontro de hoje? Eu achei maravilhoso. Gente, meus meninos estão cada dia melhores. Achei muito bacana a forma como a Fabiana, a Júlia e o Jean se apresentaram. Achei magnífico mesmo. Obrigada, Nath. Isso, Cecília, que bom. Júlia, que bom. Nós vamos ficar melhores com os elogios. Obrigada, Isadora. Com os elogios de vocês, a gente vai melhorar para o próximo encontro. Vanessa, obrigada. Cecília, que bom. Bacana, muito bacana. Bacana mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, eu vejo que vocês não querem ir embora. Isso me dá um prazer, vocês não têm ideia o prazer que me dá quando vocês não querem ir embora. É verdade, Nath, é verdade. Quando chega assim no final, vocês estão aqui, eu acho a coisa mais linda do mundo, eu falo, vontade de continuar. Mas vamos lembrar da habituação, se a gente dá em excesso, vocês enjoam, tem que ficar com aquela vontade, é igual levantar da mesa com vontade de comer um pouquinho mais ainda, sabe?
A gente tem que levantar da mesa com vontade de comer um pouquinho mais. Aí a gente sabe que não está comendo demais. Eu ainda poderia comer mais um pouquinho. Bom, e aqui é a mesma coisa. Obrigada, Isadora. Obrigada, Vanderleia. Obrigada mesmo pelo retorno de vocês. Muito lindo isto. E eu sei que isso também incentiva meus meninos, minhas meninas, meu menino, minhas meninas, porque é importante, porque a gente está trabalhando, estudando. Claro que da próxima vez que a gente fizer esse mesmo curso, a gente vai fazer muito melhor. Mas, por enquanto, a gente está fazendo com dedicação, com amor, com carinho para vocês. Tá bom? Alguém gostaria de falar? Fiquem à vontade, tá? Eu encerrei. Eu vou encerrar a gravação que eu falei e não encerrei. Vou encerrar agora. Interromper a gravação.